Pronto? Tá contando aí? Tá. Então começa aqui. Vamos lá. Sejam A e B reais com A menor do que B, tá? Vou pôr o problema. F, uma função de classe C1 em AB, isto é, uma função diferenciável com derivada contínua no intervalo fechado AB. E S, a superfície, olha lá, ó, a superfície de revolução obtida pela rotação do gráfico de F ao longo do intervalo fechado AB, o gráfico, rotação do gráfico em torno do eixo das abscissas, que é o eixo de equação y igual a zero, tá? Que é o eixo y igual a zero, eixo das abscissas. Então veja a situação aqui, ó. Você tem o eixo das abscissas aqui, intervalo AB, e uma função aqui definida de classe C1 e não negativa. Então, de classe C1 em AB, faltou botar uma coisa aqui, tá? Que eu vou colocar aqui, que faltou. Com f de x maior do que ou igual a zero, qualquer que seja x no intervalo fechado a B, vírgula, tá? Não vou apagar tudo só para colocar isso, tá? Fazer chapuchamento, tá? Vírgula, com f de x maior do que ou igual a zero, qualquer que seja x no intervalo fechado a B, e S, a superfície de revolução obtida pela rotação do gráfico de F em torno do eixo y igual a zero. Certo? Tá bom? Surpreendentemente, o que eu farei aqui funciona se ela puder ser positiva e negativa, tá? Mas eu vou colocar dessa maneira, tá? Não há problema nenhum. Isso aqui não é necessário, mas facilita a visualização. Porque você tem, ó, aí, vou colocar dessa forma, tá? Tá bom? Aliás, precisa sim, porque senão vai dar problema, precisa dessa hipótese, tá? Porque senão você tem que separar parte positiva e parte negativa e trabalhar, depois vocês verão, tá? Então eu me expressei mal. E aí, o que é que você está fazendo? Você está fazendo uma rotação só do gráfico, tá? Fazendo uma rotação do gráfico, você obtém uma superfície de revolução. Eu estou interessado só na superfície, que é a rota obtida, tá certo? Que é a superfície descrita pelo gráfico sendo rotacionado em torno desse eixo aqui. Você obtém, ó. Eu não posso deixar de observar para vocês
que a superfície é necessário você, essa condição aqui, repita, essa condição aqui é necessária. Porque se você rotaciona a região ômega, limitada pelo gráfico de F, e pelo eixo das abscissas, você obtém um sólido de revolução, e você sabe calcular volume. O caso aqui não é o sólido, é a lateral do sólido, que é a superfície de revolução obtida pela rotação do gráfico. Entendido? Por exemplo, quando você rotaciona uma semicircunferência convenientemente posicionada em torno do eixo das abscissas, você obtém a casca da esfera. Então, a casca da esfera é uma superfície de revolução desse tipo. Tá? O objetivo aqui é definir o que é a área de S e uma fórmula para calcular a área de S. E obter uma fórmula para calcular a área de S. Então, para isso, você faz o seguinte. Agora vai. Para cada partição, comecemos. Para cada partição, P igual a x0, x1, xn de AB, para cada partição desse intervalo, sejam duas coisas. Primeiro, HP, vou chamar de HP, H índice P, ou simplesmente HP, a poligonal ligando os pontos x0, f de x0, x1, f de x1, até o que? xn, f de xn, nessa ordem. E S índice P, uma outra superfície de revolução. A superfície de revolução, está contando o tempo aí? Tá? A superfície de revolução, olha se o contador está girando, viu? A superfície de revolução, está aparecendo aqui também? A superfície de revolução obtida pela rotação da poligonal HP, em torno do eixo das abscissas, que é o eixo y igual a 0. Então veja o que é que eu tenho. Deixa eu antes trocar isso aqui. Tá? Trocar o... Então, olha, eu tenho uma partição, eu vou desenhar uma partição aqui só com 3, tá certo? x1, aqui, x2, e o B que é o x3, e o A que é o x0. Tá aqui a partição. Agora a poligonal liga os pontos x0, f de x0, até o que? x1, f de x1, então tem essa poligonal aqui. Tá certo? Eu tenho essa poligonal. E aqui vai estar, eu vou ter que melhorar isso aqui, tá? Aqui, porque tá mal desenhado. Porque senão vai dar zebra. Assim. Melhorou?
ponto x1, f de x1. Aí ao ponto o quê? Qual o outro ponto? Qual é? x2, f de x2. Então você tem essa poligonal, esse segmento. Você tem esse segmento e finalmente ligando esse aqui. Então essa é a minha poligonal. Poligonal ligando os pontos x0, f de x0, a x1, f de x1, a x2, f de x2, no caso aqui até o x3, f de x3, que é igual a 3. E eu vou rotacionar essa poligonal. Aí eu obtenho uma outra superfície de revolução, que eu estou denotando por SP. Que é exatamente, ó, você pegar, e aqui, ó, você vem aqui, dá isso aqui. Certo? E por final, essa última que coincide com essa daqui. E essa superfície SP, sendo a rotação da poligonal, o que é essa superfície SP? É a união das rotações de cada segmento da poligonal. Só que cada segmento da poligonal rotacionado dá a lateral de uma figura conhecida, a lateral de um tronco de cone. Não é? Tronco de cone. Aí vou parar um pouquinho aqui e vou deduzir uma formulazinha para a área do tronco de cone. Então veja bem, a minha superfície SP é a união de laterais de troncos de cone. Agora, como é que se calcula a área da lateral do tronco de cone usando o seu raio, os seus raios e a sua geratriz? Então veja, suponha a situação seguinte: eu tenho aqui Rzinho, Rzão, e eu tenho isso aqui, essa geratriz, que é esse segmento. E rotaciono esse segmento em torno do eixo das abscissas. Tá certo? Rotação, só para ficar mais cuidado assim. E rotaciono aqui. Então, quando eu faço essa rotação, eu obtenho o quê? A lateral de um tronco de cone. O tronco de cone é obtido pela rotação do trapézio, tá? Mas eu não vou considerar o trapézio, vou considerar só o tronco de cone. Então dá esse tronco de cone aqui. O tronco de cone é chamado assim porque ele é um corte de um cone. Que cone? O cone que vem assim, ó. Concorda? Tá? Rotação se dá aqui. E um método para se achar essa área é você abrir esse cone, planificar planificar a lateral do cone. Você faz um corte segundo essa geratriz aqui, vem G, é só esse pedaço daqui para cá, tá? O que eu estou chamando de G é esse pedaço daqui para cá. Então, quando você planifica a lateral do cone, você obtém um setor circular. Um setor circular aqui. Isso aqui é a planificação da lateral do cone. E me diga uma coisa, quanto é que vale essa coisa aqui? Isso aqui está... Eu te pergunto, quanto é que vale esse comprimento aqui? Aqui eu vou desenhar até em vermelho para identificar, tá? Minha planificação. Isso aqui em vermelho. Correspondente aqui a esse raio maior. Veja que o raio do setor não é grande não. O raio do setor, eu sei o que é. Basta você fazer o seguinte. Vem para cá, né? Tem outro aqui. Esse tamanho daqui para cá é o G. Tá?
Quanto é a medida desse arco? Quando em radianos vezes raio. Quanto é? 2π Rzão. Porque é o comprimento da circunferência de raio R. Isso aqui corresponde a esse contornozinho aqui. Ao comprimento da circunferência. E quanto é isso aqui? Tá? E vou chamar isso aqui de Hzinho. E esse tamanho aqui vou chamar de Hzão. Hzinho é o raio do setor menor, Hzão é o raio do setor maior. E você sabe, num setores correspondentes ao mesmo ângulo, o comprimento do arco é diretamente proporcional ao raio. Então você tem, olhando para aquela figura, você tem o seguinte: 2πrzinho está para 2πrzão, assim como Hzinho está para Hzão. Ou seja, Rzinho sobre Rzão é igual a Hzinho sobre Hzão. Tá? Além disso, temos a área de S. A área de S como conta. Qual é a área do setor circular? É a medida do arco vezes o raio dividido por 2. A área do setor circular é isso. Então, quem é a área de S? Tá certo? Então, eu vou considerar S como sendo a lateral do tronco de cone, tá? Que é isso aqui, ó. Então, quem é a área da lateral do tronco de cone? Que é isso que eu estou interessado. Por causa disso aqui. Por causa disso aqui, ó. Dessa construção. Então, quem é a área de S? Agora eu volto para cá, vai pegar toda. A área de S, quem é? É a área do setor maior, que é a medida do arco, que é 2πr grande. Tá certo? Vezes o raio, que é Hzão, sobre 2. Menos a área do setor menor. Qual é a área do setor menor? Qual é? 2π Rzinho vezes Hzinho sobre 2. Ou seja, dá πrh, πr grande, H grande, menos o que? πrzinho, Hzinho. Mas repare que eu posso escrever isso aqui como sendo o quê? Π, tá? Vezes R grande, H grande, menos Rzinho, Hzinho. E ainda posso fazer o seguinte, isso aqui é π vezes, por conta disso, ó. Por conta disso eu posso escrever então como sendo Rzão, Hzão, menos Rzão, Hzinho, mais Rzinho, Hzão, menos Rzinho, Hzinho. Por quê? Porque esse número é igual a esse. Rzão vezes Hzinho é igual a Rzinho vezes Hzão. Então isso se corta, se cancela. Você tem essa igualdade. Certo? Mas ao escrever dessa maneira, você tem que a área de S é o que? É π vezes, olha o que fica dentro. Aqui, coloca o R grande em evidência. Fica R grande vezes Hzão menos Hzinho. Mas olhe para cá, quanto é que dá Hzão menos Hzinho? Dá o G. Então fica R grande vezes G mais, agora aqui, ó.